Boa noite a todos. Vamos dando início ao nosso encontro com o Evangelho desta noite. E vamos então nos unindo em oração, com muita alegria, porque estamos reunidos em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, por este encontro. Obrigada por esses momentos de reflexão, de acolhimento, e por todas as energias que, com certeza, estão sendo derramadas sobre cada um de nós. Nesse instante, em que os nossos corações se unem em busca de Jesus, nós vamos oferecendo mais condições para que a espiritualidade amiga esteja chegando em nossos lares, trazendo as energias benfazejas que todos nós necessitamos. E assim, vamos sentindo o amparo dessa equipe tão querida do céu, que em nosso lar vai atendendo às nossas necessidades, nos envolvendo naquela cúpula de amor, de saúde, de equilíbrio e de paz. E todos nós, unidos num só pensamento e coração, mentalizando como se estivéssemos ali, no salão principal da nossa casa tão querida, juntos, e toda essa espiritualidade amiga, para esse momento de aprendizado. Nessa noite, Jesus, te pedimos que derrame as suas bênçãos sobre o Mário, a fim de que ele possa, envolto por essas vibrações amorosas, ser inspirado, para que as suas palavras sejam simples e possam tocar os nossos corações. Nos ilumine, Jesus, para que tenhamos condições de compreender esses ensinamentos e, principalmente, que possamos vivenciá-los. Que possamos tirar esses ensinamentos da área mental e colocar no nosso coração. E que todos nós, Senhor, possamos, através do nosso empenho, nos transformarmos nos seus trabalhadores. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos benfeitores amigos, todos reunidos com muito amor e alegria, iniciamos este encontro com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Nesta noite, assim, ao longo da semana, apareceu uma grande personagem na história da humanidade, da história cristã, e eu senti que tinha que trazer alguma coisa. Eu queria preparar, na verdade, uma palestra de tanta riqueza que tem a vida dessa pessoa, mas eu já quis aproveitar aqui, porque os nossos encontros giram sempre em torno do Evangelho, e ela tem muito do Evangelho. Eu quero falar de Isabel. Sempre trazemos aqui casos de lutas, de esforços, vitórias, pessoas muito simples, né, se debatendo com as dificuldades da vida. Hoje nós vamos ver alguém de outro ambiente para mostrar que os seguidores do Cristo não são por faixa social. Não é porque tem que ser humilde para passar dor e sofrimento e provar que acredita em Jesus, que acredita em Deus. Hoje nós estaremos aqui para conversar um espírito que esteve encarnado numa fartura imensa.
filha de rei, filha de rainha, logo uma princesa, que depois se tornou rainha. Os avós paternos e maternos também eram reis e rainhas, e de reinos diferentes. Então, naquela época dos reinados, era comum um rei prometer o filho ou a filha para outro rei, para que aumentasse, então, o tamanho do império, o tamanho dos reinados, né? Então, ela viveu na fartura, no excesso, no meio do luxo, da riqueza. E os espíritos nos esclarecem que é muito difícil a provação dentro da riqueza. Porque na riqueza você acaba achando tudo muito fácil e não compreende a necessidade do próximo, não compreende que o outro tem fome, que o outro tem sede, que o outro às vezes precisa de médico. Então, no livro Mensagens de Inês de Castro, do Chico Xavier com o Caio Romaciotti, eles têm uma página dedicada aqui que o Chico conta para o Caio uma passagem dele. Então, o Caio diz, em 10 de julho de 1977, o Chico falou sobre um encontro que ele teve com Isabel de Aragão, a rainha Isabel. Há um seriado, em mais de um streaming aí, sobre Isabel de Aragão. Eu confesso que eu não vi nenhum, então não posso dizer se é fidedigno ou se é muita fantasia. Mas eu pretendo ver um dia. Então, nesse dia 10 de julho, Chico conta para o Caio que 2 dias após ele ter feito a primeira psicografia, à noite, ele então fazia suas orações da noite, que o Chico tinha orações várias. Então ele estava em oração à noite no seu quarto. E de repente, ele era muito novo, porque, se não me engano, foi com 20 anos ou um pouco menos que ele fez a primeira psicografia. O quarto dele começou a se iluminar. E uma luz num tom lilás prateado. Ele descreve assim mesmo. Quando ele viu aquela luz, ele já imaginou que alguma entidade estaria se aproximando. Imediatamente, em sinal de humildade, ele se ajoelhou, ficou ajoelhado e notou que aquela luz foi tomando forma de uma mulher. Era uma senhora que tinha uma suave luminosidade que dava àquele quarto um ar assim de paz, de serenidade, o que é a radiação de um espírito puro, né? Ele tentou levantar-se, mas não teve força e continuou ajoelhado. E a senhora começou a falar com ele em castelhano. E o Chico, pensando consigo mesmo, eu não conheço esse idioma, mas estranho, estou compreendendo o que ela fala. Nós estudamos isso em escola mediúnica, é perfeitamente natural compreendermos outros idiomas se vivemos nesses outros idiomas. Mas o Chico até então não tinha essa informação. E aquela senhora, docemente, com o olhar sobre o Chico, disse: Francisco, estou aqui, olha o nível, hein? Estou aqui em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Solicito seu auxílio em favor dos pobres, dos desvalidos, dos que passam fome e que são nossos irmãos. O Chico caiu em lágrimas, não conseguia controlá-las.
E quase sem conseguir levantar o rosto, ele diz à senhora: quem sois vós? E ela docemente responde: agora você não se lembra de mim, mas eu sou Isabel de Aragão. E o Chico pensou: meu Deus, eu não conheço essa senhora, tampouco ouvi falar esse nome, e também não entendo a pronúncia dela. Quer dizer, ele entendia a mensagem de espírito para espírito, não pelo idioma castelhano. E disse: senhora, sou pobre, como posso ajudar? Eu não tenho nada. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu? Muita gente diz isso, né? O que eu posso dar ao próximo? Dê uma oração, dê um bom pensamento, dê uma visita, um sorriso. E a senhora respondeu: você, Francisco, auxiliará a repartir pães com os necessitados. Chico: senhora, quase não tenho pão para mim, como poderei repartir com os outros? Ele não reparou. Ela disse: você auxiliará a repartir. Logo, ele é um trabalhador, é um colaborador de Jesus. De algum lugar viriam os pães. Mas nós, na carne, temos dificuldades de compreender, às vezes, o que o outro fala. Então ele disse: não tenho pão para mim, senhora, como vou repartir? E a senhora sorriu: Chico, chegará o tempo em que você terá recursos. Olhe, você escreverá, e muito, trabalhando por Jesus através do que você vai escrever. Mas não poderá receber nada material pelas páginas que você vier a escrever, vier a produzir. Não se preocupe. Providenciaremos para que lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Por enquanto, confiemos na bondade do Senhor. Tem que ser um espírito grande para receber uma mensagem dessa. Em seguida, a senhora se afastou, se despediu do Chico. O quarto ficou escuro. E o Chico conta que entrou em pranto convulsivo, mas não de dor, de tristeza, como se aliviasse a alma. E os dias se seguiram. Cerca de 2 semanas depois, lá está o Chico novamente no seu quarto à noite, fazendo suas preces. E novamente ele nota alguém junto com ele. Ele olhou, era um homem, um senhor, e parecia sacerdote pela roupa que vestia. E ele olha mais firmemente, intuitivamente. Ele pensa consigo mesmo: é um sacerdote. Quando essa entidade, serenamente, se dirige a ele e diz: Chico, antes que pergunte, te direi, no século XIV, fui um dos confessores da rainha santa, Dona Isabel de Aragão. Ela desenvolveu obras de beneficência e de instrução nos reinos de Portugal e de Espanha. Ela retornou à pátria espiritual no dia 4 de julho de 1336.
E desde o seu retorno, ela, de lá, protege todas as obras de caridade e de educação na Espanha e em Portugal. Foi ela quem te visitou dias atrás. Foi ela quem prometeu assistência a você. E ela disse para mim: não faltarão recursos para você para distribuir pães aos necessitados. Meu nome, em 1336, era Fernão Mendes. Chico, confiemos em Jesus e trabalhemos na sementeira do bem. Chico Xavier, parece que um caroço de abacate apareceu na sua garganta e ele não conseguia falar nada. Não conseguia sequer esboçar um sentimento que sentia naquele momento. Mas com o seu pensamento elevado, isso logo se desfez e disse ao Caio. Ele se emocionou quando lembrou, né? Ele conversava com o Caio, nessa lição que está no livro. E disse ao Caio: Caio, no sábado seguinte, o bom servidor é assim. No sábado seguinte, fui com minha irmã, Luísa, até uma ponte que ainda existe lá em Pedro Leopoldo. Ela foi reformada, mas ela está lá. E conduziu um pequeno cesto. Tinha 8 pães. E o Chico, até que desencarnou, que foi 30 de junho de 2002, ele sempre foi cumprir essa missão de distribuir pães naquela ponte. Toda semana estava ele lá. E Isabel? Quem foi Isabel? Ela, então, como eu disse, vinha de famílias que por gerações reinavam, né? Reis, rainhas. Então não sabia o que era dificuldade. Porém, mesmo na fartura, mesmo do alto do palácio onde ela habitava, com todos os recursos disponíveis para ela, quando ela passava em carruagem ou andando pelo reino e via uma pessoa passando fome, e via uma pessoa com dor, ela se entristecia. Então, um dia, ela tomou uma decisão. Preciso sair do palácio, andar pelas ruas do reino e distribuir pães, frutas, alimentos a muitos pobres. Eu não tinha ideia da quantidade de pobres. E isso virou uma rotina na vida da rainha Isabel. E o rei, quando sabia que ela tinha essas atitudes, a repreendia. E às vezes repreendia duramente. Mas ela, um espírito mais elevado, disfarçava, mudava o assunto e prosseguia com a sua caridade. Levar alimentos a quem passava fome. Certa vez, o rei acompanhou a rainha de longe e viu ela sair do palácio com um cesto até grande. Correu e ela andava no passo de uma senhora, logo ele a alcançou. E disse a ela:
o que tens aí nesse cesto? Ela disse, rosas, mas eram pães. O marido, deixa eu ver essas rosas. Quando levantou o pano, eram rosas. Então, isso, na Igreja Católica, atribuído a um milagre, e ela foi canonizada, beatificada, tornou-se santa da Igreja Católica. Santa Isabel. Alguns lugares, Santa Rainha Isabel, ou Rainha Santa Isabel. É o mesmo espírito que estamos falando. O rei, ao ver as rosas, se surpreendeu. Isso está registrado, há trevosos que tentam desmerecer isso, não sei por quê, para tumultuar. O fato é que há registros disso. Eu gostaria aqui agora de ter tempo para falar de vários feitos que ela fez, mas não dá tempo. Então, um dia, talvez preparemos uma palestra só para ela, para falarmos dos feitos dela, porque ela foi um espírito de uma envergadura de manso e pacífico. Como está na bem-aventurança que Jesus nos deixou? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Infelizmente, hoje não dá para falar de todas as pacificações que ela fez, mas ela fez pacificações entre reinos, entre pai e filho da mesma família, entre súditos. Então, ela levava a paz por onde ia. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Nós só conhecemos um pacificador, que é Jesus, por isso ele é chamado Filho de Deus. Mansos e pacíficos é o caminho para chegar em pacificador. Isso a gente trata também outro dia. Como aqui é um encontro com o Evangelho à luz do Espiritismo, então eu fui buscar nas obras espíritas quem pudesse falar um pouquinho mais de Isabel. E não é que André Luiz, no livro Nosso Lar, no capítulo 32, traz notícias, só que ele já diz o outro nome que ela passou a ter no plano espiritual, conhecida como a Veneranda em Nosso Lar. Muita gente já leu esse livro, mas talvez não se recorde especificamente de 2 capítulos. Esse é um. E ali, André Luiz descreve em Nosso Lar um parque super planejado, onde a luz é relaxante, é calmante, onde as árvores que estão nesse parque parece que te abraçam de tanta energia que delas saem e te envolve. E André Luiz está com Narcisa, que naquele momento é a mentora que o conduz. E Narcisa diz a ele, foi a ministra veneranda que criou esse plano para que nós possamos aqui poder passar por processos educativos. Essa paz, essa harmonia, ela doou para nós, discípulos necessitados de reeducação, de transformar a má construção que construímos em nós em boas construções. E André Luiz se encanta, ele descreve muitos parágrafos sobre o que ele via e sentia. Não é o nosso objetivo aqui. Mas as grandes fileiras das árvores
provocavam o bem-estar necessário a todo aluno que queria ali aprender. E Narcisa explica, aqui nós temos recintos para as conferências dos ministros da regeneração. Eles já estão trabalhando nisso há tempos, para o que nós estamos enfrentando agora. E ali, no ambiente criado pela veneranda. E aqui também, André, encontramos recintos para ministros que vêm visitar o nosso lar. E também para muitos estudiosos que aqui se dirigem para também poder estudar. Às vezes, encarnados, né, se desdobram e vão tomar aula em lugares assim, planejado por espíritos de elevadíssima hierarquia. E disse Narcisa, também há um recinto reservado ao governador, porque o governador é o espírito de padrão mais elevado de vibração. Então ele tinha um ambiente para as conferências dele, para as conversas dele, mais edificantes, com os espíritos mais elevados, e às vezes não em nosso lar, fora de nosso lar até. Contou Narcisa a André Luiz que a ministra veneranda conseguiu aplausos sinceros, de coração, francos, de todos que habitam o nosso lar. Todos reconheceram aquele trabalho que ela fez. E ela deixou grande número de benefícios por todo nosso lar. Então, ela visou sempre atender os infelizes que chegam até nosso lar. Merecedores, por isso chegam a nosso lar, mas ainda espíritos infelizes, atormentados, como foi o caso de André Luiz. No próprio livro Nosso Lar, nós vemos a chegada dele, a arrogância, né? Deixa que eu me cuido, que eu sou médico. E ele percebeu que a medicina da Terra não funciona bem no plano espiritual. Então, era um infeliz necessitado. A tradição do trabalho da veneranda lá em nosso lar é considerada pela governadoria lá de nosso lar como das mais dignas. Um espírito do mais elevado reconhecimento em obras deixadas em nosso lar. Conta Narcisa André Luiz que a veneranda é a entidade Isabel, a rainha, a santa. É a entidade com maior número de horas de serviços prestados na colônia. E a mais antiga também. E ainda permanece ativa nesta cidade há mais de 200 anos. O livro é da década de 40, né, do século passado. E Narcisa prossegue. Os 11 ministros aqui de nosso lar, quando tem que tomar alguma providência maior, sempre vão tomar conselho com a veneranda. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus. Não em nosso lar, André Luiz, mas nas esferas resplandecentes de luz e de amor. Nós não fazemos ideia o que é isso. Por que eu digo isso? Porque no aniversário de 50 anos do desencarne de Bezerra de Menezes, que foi em 1950, houve uma festa em comemoração no plano espiritual, no plano espiritual,
E chega uma mensagem para Bezerra que ele atingiu o grau de evolução para poder deixar a Terra e prosseguir a sua jornada evolutiva num planeta mais adiantado. Sinira trouxe isso a ele. Sinira, uma das servidoras da equipe de Maria. E Sinira, ele chora e diz a Sinira, mas eu rogo a Nossa Mãe Santíssima para que eu possa permanecer aqui enquanto tiver um sofredor na Terra. Eu quero ajudá-lo. Sinira se comove, aliás, todos se comoveram. Quem conta isso é o Chico, que foi um dos convidados para essa festa. E Sinira parte. Depois volta e disse, Bezerra, fui até Maria, que foi até Jesus. Então, quando fala que a ministra veneranda foi às esferas resplandecentes de luz e viu Jesus, Bezerra não subia até Maria. Que dirá a Jesus? Mas a veneranda, sim. Para poder dar uma dimensão de que espírito é esse Isabel. Santa Isabel. Rainha Santa Isabel. O governador, sim, porque ele é responsável por uma colônia. Esse conversa com Jesus. Fora ele, em nosso lar, só Isabel, só a ministra veneranda, que esteve com Jesus nas esferas resplandecentes do Cristo. Fraternidades da luz, em nível, bom, por ser da luz, já imaginamos o nível de elevação moral, que regem os destinos cristãos da América inteira, norte, sul e central, foram até nosso lar para dar uma medalha à veneranda pelo mérito do serviço prestado por ela. Foi a primeira entidade da colônia a receber isso. Mas ela não queria a festa. O próprio governador a incentivou para a festa. E ela disse, eu não mereço. Essa medalha pertence ao nosso lar, que fique nos arquivos de nosso lar. Porque eu sou apenas uma serva, uma trabalhadora. Que lição de humildade. E ela pediu que não tivesse mais honrarias e sequer a festa, mas que pudessem vibrar pelos sofredores. É uma visão de servir, né? Ela foi a primeira entidade em nosso lar que conseguiu juntar 1 milhão de horas de trabalho útil sem interrupção, sem reclamação, sem esmorecer, enfrentando o que tinha que enfrentar e realizando o seu trabalho. 1 milhão de horas. Não queiram só dividir isso para calcular o que representa 1, 2 horas de trabalho na casa espírita, por semana, por mês, por ano, que vamos passar vergonha. Sejamos humildes, nos coloquemos no nosso lugar. De tudo o que fazemos por Jesus, para as pessoas que procuram a casa espírita, são segundos comparados a esse 1 milhão de horas de trabalho útil ininterruptos.
Então, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio, sem escândalo. Com aquela medalha, aquele troféu, e pediu ao governador que arquivasse nos arquivos da cidade. Aí Narcisa diz, sabe, André, ela vive mentalmente, né, em zonas muito, mas muito superiores às nossas. Ela permanece em nosso lar por amor, por sacrifício, de amar. Porque Paulo escreveu o melhor sobre o amor, né? Acho que ninguém conseguiu traduzir tão bem quanto ele. O amor tudo sabe, o amor tudo sofre. Não é esse negócio de sofre porque você vê o outro sofrer, chora porque você vê o outro não compreender o bom caminho. Fica triste porque o outro está se torturando, está se prendendo a vícios. Então, ela, com toda a superioridade moral dela, de zonas que diz Narcisa, não conseguimos imaginar, atua em nosso lar, mais que nosso lar, em Portugal, na Espanha e no Brasil. E disse Narcisa, André, amanhã, à tardinha, após as preces, a ministra virá ao grande salão, a um salão especial, a fim de esclarecer dúvidas que alguns aprendizes têm sobre o pensamento. Gostaria de falar isso hoje aqui também, mas não vai dar, fica para uma outra oportunidade. É riquíssimo de lição, de ensinamento. Porque eu preciso passar pelo capítulo 37 do livro Nosso Lar, onde eu fiz um ultra resumo da palestra que ela fez, que a ministra fez. Primeiro, Narcisa explicou a André Luiz que ele também fora convidado a participar. Mas naquele grande salão, as primeiras fileiras de cadeira não são para qualquer um. São para grandes devotados aos estudos. Então, sigamos a recomendação do Espírito da Verdade no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos e instruí-vos. Vamos nos respeitar, amar, tolerar, seja o que for. Mas também continuar os estudos sempre. E ela, então, diz, Narcisa a André Luiz, nesse salão só entram espíritos sinceramente interessados. Espíritos que têm na alma o desejo do aprendizado para servir. Não entra aquele que vem por vir, aquele que vem para dizer que veio. Não. O padrão vibratório não dá sintonia para entrar no salão. E disse mais Narcisa, os instrutores aqui não perdem tempo. Não tem tempo com bobagens, né? Com amenidades, como temos aqui no planeta Terra. Mesmo os nossos encontros, aulas, palestras, temos. Trabalhos, temos. E aqui eu lembrei, quando o Espírito Verdade aparece a Kardec, e Kardec pergunta, qual o seu nome? E ele diz, Verdade. E Kardec diz, mas como devo chamá-lo? Já o disse, e você tem 15 minutos comigo por mês. Vai perder tempo ou vai tirar dúvidas?
Essa parte que Narcisa fala para André Luiz e que serve para nós, aqui os instrutores não perdem tempo. Trazem o seu assunto porque eles têm outros afazeres. André, você está autorizado a comparecer entre os ouvintes. Ouvintes não têm direito a perguntar, para não tumultuar. Então chegou o dia, a hora, e a ministra veneranda adentra o salão, e só a sua presença já espalha aquele magnetismo de espírito dessa hierarquia que eu não sei traduzir, mas uma hierarquia que chega às esferas sublimes de Jesus. Apenas a presença dela, apenas desarmou os rostos que ainda estivessem com preocupações. E enorme alegria se fez em todos os semblantes. Olha o que é o magnetismo de um espírito dessa hierarquia. Cura. Eleva quem quer ser elevado. E ela começa desse jeito. Como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos longos. Fica a dica. Mas aqui estou para conversar sobre o pensamento. Um dia eu falo essa conversa. Hoje não dá. Mas uma coisa dá para deixar, para não esquecermos. A criação mental é quase tudo em nossas vidas, diz a veneranda. Então, cuidem do que pensam. O pensamento é a base das relações espirituais. Nós falamos com bons ou maus espíritos, apenas pelo pensamento. Então, meus irmãos, por misericórdia de Deus, temos espíritos dessa envergadura. Então, a partir de agora, qualquer situação, qualquer imprevisto, qualquer coisa que venha acontecer em nossas vidas, vamos nos lembrar da ministra veneranda de Santa Isabel, da rainha Santa Isabel, da Santa Rainha Isabel, não sei os nomes. Vamos lembrar dela no quê? No seu esforço, na sua dedicação, no seu amor. Ela que, como rainha, foi mansa e pacífica, jamais esmoreceu. E quando o marido morreu, se entregou a um convento para dali poder fazer suas preces. Então, busquemos no exemplo da veneranda, no livro Nosso Lar, da Rainha Isabel, da Santa Isabel, a força e a coragem que, por acaso, venhamos a precisar. Muita paz a todos. Mônica, o microfone. Opa! Foi? Foi. Ai, que linda essa história, né? E acho que alguém pode estar se perguntando por que que ela foi de Nosso Lar em tantas colônias no Brasil. Porque ela era uma rainha de Portugal, conectada, então, claro, amorosamente ao Brasil, e Nosso Lar, vamos lembrar, que é uma colônia fundada por espíritos portugueses, né, que moraram no Brasil e desencarnaram. Então, toda a ligação afetiva, né? Muito lindo isso mesmo. Ai, que bonito. Então, vamos, acho que nesse ambiente de tanto amor, né? Vamos ficar com a imagem aqui de encerrar com essa imagem, né, da rainha de Castela, Isabel de Castela e Aragão, distribuindo os pães. Essa que com certeza ela, é claro, como veneranda,
usa suas vestes simples, mas quando precisa se mostra, não é? Nessas vestes, mas que a luz não é o brilho da riqueza, mas a própria veste transparece, né? Reflete a riqueza interior dessa mulher. Então, assim, vamos nesse instante agradecidos a Deus e agradecidos a todos esses espíritos de luz que, por amor a nós, reencarnam nesse planeta para nos ensinar o caminho a seguir. Agradecemos a veneranda por toda a dedicação, por todo o amparo que ela dá a todos os corações que se empenham em aprender e a servir ao Cristo, a todos os trabalhos que procuram levar o auxílio, o alimento aos corações sedentos e famintos. Vamos nos unindo nesse instante a essas equipes espirituais que, sob o comando de Maria de Nazaré, sob o comando das suas abnegadas servas e de Santa Isabel, essa veneranda que é a personificação do amor, que elas possam acolher as nossas vibrações de amor nessa noite. E que essas vibrações envolvam o nosso planeta tão necessitado de amor. Que o amor possa tocar os corações de toda a humanidade. Que nós possamos despertar para a necessidade do aprendizado do Evangelho. Que possamos perceber a necessidade que nós temos de Jesus. A necessidade de amar, de servir, que é o único caminho que nos leva à verdadeira felicidade. Que essas vibrações amorosas se transformem em gotas de saúde, que sejam distribuídas a todos os doentes do nosso planeta, os doentes do corpo e os doentes da alma, para que recebam o lenitivo para suas dores, mas a fé, a coragem, o bom ânimo de passarem por essa dor, desse aprendizado tão valoroso, vibrando, para que o amor se transforme em esperança a todos os corações sofridos e desesperados, que passam por necessidade, Senhor, que não têm o alimento, que não têm o agasalho, que não têm onde repousar a sua cabeça. Vamos vibrando esperança a esses corações e, principalmente, para que todos aqueles, Senhor, que têm condições, mínimas que sejam, não sejam indiferentes à dor do próximo e possam ir em socorro desses necessitados. Que todos nós, Senhor, possamos ser úteis, servirmos em Teu nome, Jesus. Levando o alimento, levando a palavra amiga, levando o sorriso a todos aqueles que estiverem na nossa frente. Jesus querido, que todos os países possam receber vibrações de paz, que os dirigentes governem com justiça, com seriedade, lembrando dos compromissos que assumiram antes de encarnar e que a ética possa pautar as suas atitudes. Que aqueles que ainda se iludem no poder, na corrupção, despertem e tenham consciência do caminho enganoso que estão seguindo. Vibrando pelos espíritos que estão retornando à pátria espiritual, que tenham aceitação, entendimento, a fim de que sejam acolhidos e possam se reinserir na sua realidade espiritual. Aqueles que estão encarnando, que sejam amparados e que encontrem mãos que oriente-os, a fim de que possam cumprir
com o aprendizado proposto no plano maior. Te pedimos, Senhor, que a nossa vibração seja levada a todos os lares da Terra, para que a harmonia, para que o entendimento, a união se faça presente em todos os lares, vibrando pela confraternização religiosa, pelo bem universal, vibrando para que todos aqueles que se comprazem nos vícios percebam o engano em que se encontram. E te pedimos, Jesus, pela nossa casa espírita, que ela continue sendo esse farol a iluminar as nossas vidas, essa casa amiga que acolhe todos os corações desejosos de encontrar Jesus. E vibramos, Senhor, por nós mesmos, que possamos nos fortalecer no bem, e que o exemplo de todas as pessoas que falamos nesses encontros possam calar fundo em nossos corações, nos servir de estímulo, para que também nós encontremos a luz e desabrochar de todas as qualidades que trazemos. Porque com certeza todos nós seremos como Jesus um dia. Porque isso foi o que ele nos ensinou. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, de todos os benfeitores que nos assistem, nós encerramos o encontro com o Evangelho desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.